Dentro dessa tenda em forma de iglu está sendo apresentada uma das mais modernas formas de manejo que muito em breve estará à disposição dos produtores brasileiros. Trata-se da experiência Enlist. O Enlist é um sistema de controle de plantas daninhas. Ele está trazendo tanto para soja quanto para milho novas biotecnologias para conferir às plantas de soja e milho tolerância a diferentes herbicidas, diferentes mecanismos de ação. E também vem sempre associado com robustas tecnologias BTs, tanto para o caso de milho quanto para a soja, para controle de lagartas nessas lavouras. Na verdade, quando a gente confere tolerância a novos mecanismos de ação, a gente amplia as possibilidades de controle de plantas daninhas de difícil controle, principalmente falando aquelas de difícil controle para glifosato, né? Em paralelo com isso, nós desenvolvemos novos herbicidas para endereçar esse novo momento de uso desses herbicidas sobre a lavoura da soja e do milho. Então, existe uma integração até no desenvolvimento da biotecnologia com o desenvolvimento dos químicos. Significa então que nós temos uma nova geração, vamos dizer, uma nova condução de tecnologia? Sim, a gente consegue agora trazer uma molécula que era muito utilizada em pastagem, em dessecação, para um momento de uso diferente, que é esse uso dentro da lavoura da soja e do milho, trazendo inúmeras possibilidades de controlar plantas que a gente vem enfrentando dificuldade de controle com as ferramentas mais utilizadas hoje em dia. Já está disponível ao produtor? Está quase. Na verdade, a gente está aguardando o lançamento para os próximos anos. Ainda temos algumas aprovações de regulamentação de países importadores que estão em andamento, né? E a parte herbicida, nós estamos esperando a qualquer momento a aprovação dos primeiros herbicidas da tecnologia agora, ainda no primeiro semestre. Na verdade, nós fizemos um estudo agora com relação a como está a população de plantas daninhas de difícil controle para glifosato no Brasil. Nós temos interesse em todas as geografias onde se planta soja e milho. Agora, óbvio, nos cerrados o apelo da tecnologia BT de tolerância a lagartas, ele é ainda maior do que no sul. Então eu diria que para cerrados pende um pouco mais o apelo do controle de lagartas, mas tem também muito apelo de controle de plantas daninhas. Para o sul já tem uma situação mais complexa de controle de plantas daninhas, então os dois são muito interessantes para o agricultor, vendo do ponto de vista dele, mas eles têm dito para nós que o problema de plantas daninhas é ainda maior para o sul. Nós temos 6 espécies resistentes já comprovadas no Brasil, né? Mas não são só as resistentes o problema. Todas as plantas de difícil controle, com o passar do tempo, como o controle é difícil, elas vão deixando descendentes e essas populações vão aumentando e ocasionam um mato-competição com a lavoura e o agricultor não tem medido isso. O que aquelas plantas que sobram na lavoura estão causando em termos de perda de produtividade. Então o problema tem se agravado e a tendência é continuar se agravando. Eu diria que é para a gente evitar com que a gente tenha perdas de produtividade por mato-competição e por ataque de lagarta, né? Então, se a gente olha e não faz nada, como vem sendo conduzidas as lavouras, o agricultor tem uma ferramenta muito poderosa hoje de tolerância a glifosato, que foi um ganho tremendo em termos de comodidade, de facilidade de manuseio e até ganhos ambientais por facilitar a técnica de plantio direto, né? Então nós não queremos perder essa ferramenta. Então ela vai permitir com que a gente não comece a ter perdas de produtividade por mato-competição, que começam a existir a partir do momento que o agricultor não consegue controlar bem as plantas daninhas. Está começando a acontecer isso no Brasil. Então o produtor pode ficar tranquilo que dentro de alguns anos ele já vai ter um novo tipo de manejo, um novo resultado mais positivo do que o que nós temos hoje. Vai ter com certeza, até porque as plantas, os híbridos de milho e as variedades de soja, sempre nós perseguimos variedades mais produtivas. Então a própria biotecnologia ela puxa os investimentos na genética. Então a gente vem sempre perseguindo plantas mais adaptadas, mais produtivas. Então vem tudo junto, vem menor mato-competição, melhor controle de lagarta e uma genética superior. E é bom a gente pensar também que dentro de alguns anos o Brasil vai ser talvez um dos pioneiros na produção de alimentos em relação ao mundo, né? O Brasil já tem um papel de destaque tremendo, né? Toda vez que se fala em aumento da necessidade de produção de alimentos para a humanidade, aparece o Brasil no holofote, porque a área agrícola é limitada no mundo, a gente não consegue uma expansão ad infinito aí para sempre, né? E o Brasil realmente tem uma possibilidade enorme, inclusive a gente vê muito pastagem cedendo área para a agricultura, acho que é o único país que tem essa possibilidade de, sem estar impactando recursos naturais, estar aumentando a área de grãos e de produtos para alimentação humana. Podemos finalizar que o Enlist é a salvação da lavoura?
Nós não gostamos de falar que não gostamos de falar que é a salvação da lavoura. Eu brinco que é uma nova injeção, é mais uma possibilidade para dar sustentabilidade para altas produtividades e a gente evitar exatamente isso, impactar o meio ambiente tendo que expandir a área por não conseguir produzir mais com menos. Então ela vai nessa direção da racionalidade de usar as áreas já abertas e os recursos que nós temos disponíveis hoje.